Já estamos de volta ao vivo aqui no Bora MS para falar da CPI do transporte público instalada na Câmara Municipal de Campo Grande, que entra em uma fase bastante decisiva. Após meses de trabalho e oitivas importantes, o presidente da comissão, o vereador Lívio Leite, fala agora aqui comigo ao vivo para a gente debater um pouquinho, do que foi discutido até agora. Vereador, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Bora MS. Vamos lá, até agora, o que vocês conseguiram apurar? Quais foram as fases para a gente relembrar um pouquinho, até a data de hoje que a CPI conseguiu desenvolver? Certo. Bruno, essa CPI hoje, ela foi um apelo popular para que ela fosse instalada na Câmara Municipal de Campo Grande. Eu acho que é uma conquista principalmente da população de Campo Grande, tendo em vista que a gente tem um contrato aí desde 2012 e a precarização do serviço do transporte coletivo que está a olhos vistos, Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu tenho que ressaltar, o ganho que foi essa conquista. E aí nós dividimos a CPI em algumas fases, e essas fases, elas foram divididas da seguinte forma. Nós escutamos o poder público, as agências reguladoras, ex-dirigentes, atuais dirigentes da AGEREG, da AGETRAN, escutamos o consórcio Guaicurus, tendo em vista os seus diretores e ex-diretores também, e alguns técnicos. Escutamos agora, nessa última quarta-feira, dois especialistas em mobilidade urbana, em transporte coletivo, que vieram acrescentar muito. Escutamos usuários, fizemos num formato auditivo, num formato de audiência pública, para que a gente desse voz ao máximo de pessoas possíveis. Então, eu acho que a gente agora vai ter uma última oitiva na quarta-feira que vem, onde nós vamos escutar o secretário de Obras, a secretária de Planejamento e a diretora adjunta da AGETRAN para falar especificamente do PAC Mobilidade, das obras, dos corredores de ônibus, dos terminais urbanos, para que a gente possa também contribuir com isso. O que a gente pode te adiantar aqui em termos de apuração? E eu estou dizendo isso sem nenhum juízo, tendo em vista que nós vamos apresentar o relatório e a gente também está limitado a falar algumas coisas aqui, que vão ser apresentadas pelo relatório da vereadora Ana Portela. Já foram reconhecidos pelo consórcio Guaicurus que a frota de ônibus, boa parte da frota está envelhecida. Então, assim, o mínimo que a CPI vai realmente apontar é para a troca desses ônibus que estão vencidos para que a população tenha um ônibus novo. Esse é um ponto importante. As fragilidades, as deficiências das agências de fiscalização, que são muito importantes, e é importante ressaltar que elas não fiscalizam só o transporte coletivo, fiscalizam a Solurb, fiscalizam a Águas Guarirobas, então também a gente vai atuar na modernização da legislação para fortalecer essas agências reguladoras e de fiscalização. Ou seja, claro que vocês vão apresentar um relatório ainda, dar o parecer para vocês do que vocês puderam observar. A relatora recebe tudo isso e tira também as conclusões dela num trabalho conjunto, mas são vários pontos que vocês identificaram, tanto quem fiscaliza a prestação de serviço, que parte do poder público, quanto também a própria empresa. Quanto tempo mais ou menos aí para vocês chegarem nessa reta final, tendo então a próxima reunião de vocês aí nessa semana e para apresentar então esse relatório? A CPI vem fazendo reuniões às segundas, terças e quartas-feiras, basicamente, com as oitivas na segunda e quarta e reunião extraordinária nas terças-feiras, antes da nossa sessão. E a gente agora vai ter a última oitiva, que foi um convite para a explanação dessas obras do PAC Mobilidade, porque é importante para o fluxo do transporte coletivo, o fluxo do ônibus. E a gente vai entrar numa fase que eu tenho chamado uma fase mais silenciosa da CPI, tendo em vista que agora cada um dos membros vai colocar no papel, sob uma minuta, um resumo das suas impressões pela análise dos documentos que nós temos e pelas oitivas que nós executamos. E a partir daí nós vamos entregar para a relatora as nossas impressões pessoais do que nós conseguimos constatar e verificar ao longo dessas fases todas, para que ela possa, além da sua análise pessoal, também ter a contribuição dos outros membros da comissão. E aí a gente fazer um relatório robusto, que vai trazer as responsabilidades, que vai apontar realmente onde estão os problemas, tanto da prefeitura quanto do consórcio Guaicurus, para que a gente possa encaminhar isso para os órgãos competentes de aumentar esse processo de fiscalização
no caso o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público. Nós temos a estimativa de entregar esse relatório até o dia 15 de agosto aproximadamente, tendo em vista que o nosso prazo final da CPI se encerraria no dia 20 de julho, mas nós temos a partir do dia 17 de julho o recesso parlamentar em que o prazo legal ele para de contar. Então a gente estendeu esse prazo e o nosso objetivo é entregar até o dia 15 de agosto o relatório pronto, com todas as responsabilidades apontadas, todos as supostas negligências cometidas no transporte. Vereador, depois desse trabalho todo aí, corre o risco dessa CPI acabar em pizza? Qual que é a minha câmera aqui, o Bruno? Essa daqui. Carlos, foca em mim. Eu quero falar agora com você que é o usuário do transporte coletivo. Essa CPI está do seu lado. Todos os integrantes estão trabalhando de uma maneira bastante técnica e imparcial para que nem prefeitura e nem consórcio Guaicurus influenciem no trabalho da CPI. Então eu quero garantir para você, usuário do transporte coletivo, que o nosso compromisso é com você e nós vamos exigir, no mínimo, dentro desse relatório, a troca de 150 ônibus no transporte coletivo de Campo Grande para que você tenha o mínimo de dignidade de andar nesse transporte. Mas não só isso, nós vamos apontar também as responsabilidades para que a gente melhore no médio e no longo prazo também esse processo de fiscalização e que o nosso transporte coletivo seja encarado como uma política pública séria, porque até o momento ela não foi encarada como uma política pública. O transporte coletivo está sendo empurrado com a barriga ao longo de todos esses anos pelo poder concedente, pela prefeitura e pelo consórcio Guaicurus. Então é preciso dar uma solução e a CPI foi o primeiro passo da população para que a gente possa iniciar o processo de resolução desse problema. Vereador, a gente sabe que a CPI ela traz um relatório, vocês encaminham isso para o Ministério Público, e aí cabe ao Ministério Público, né, entrar com uma denúncia, acatar esse relatório ou não, para que isso possa virar uma discussão judicial, né, que daí a gente passa a ter um resultado efetivo. O senhor acredita que, de fato, depois desse trabalho todo que vocês realizarem, o Ministério Público deve aceitar essa denúncia e vamos imaginar que o MP não aceite e nada seja resolvido. O que vocês podem fazer? É importante dizer que foi feito um TAG, um termo de ajustamento de gestão, há alguns anos atrás, há 5 anos atrás, em que o Ministério Público esteve envolvido, o Tribunal de Contas esteve envolvido, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, o consórcio e tudo mais. Nós vamos apontar no relatório com base nas análises de documentos que nós temos, dentro das oitivas, das contradições de oitivas que nós tivemos e vamos entregar para o Ministério Público um relatório robusto para que ele, a partir daí, inicie processos ainda mais sérios de investigação. Eu vou dar só um exemplo de uma contribuição da CPI. Nós ouvimos trabalhadores do transporte coletivo que denunciaram algumas situações e o próprio Ministério Público do Trabalho iniciou um inquérito para apurar as condições de trabalho dos trabalhadores do transporte coletivo. Então isso foi, ao longo da CPI, foi instigado, não era nem objeto da nossa investigação, mas foi iniciado. Então o Ministério Público, eu não tenho dúvida que vai se ater à sua responsabilidade e encaminhar os processos investigativos e criminais judiciais para que sejam apurados em maior profundidade a partir de então. Vereador, eu quero agradecer a sua presença aqui. É importante nós abrirmos espaço para a gente discutir, né, sobre e dar luz mesmo à questão do trabalho que vocês estão realizando na CPI, né, e cobrar também para que, de fato, depois desse trabalho todo que vocês estão realizando, findando aí nos próximos dias, para que, de fato, a população sinta o efeito positivo, né, porque nós sabemos que o transporte público de Campo Grande é caro, é precário e quem sofre são os usuários. E nós vamos cobrar isso diariamente, como viemos cobrando, vamos apresentar um relatório e depois da apresentação desse relatório, nós vamos estar junto com vocês, população de Campo Grande, usuário do transporte coletivo, para que a gente cobre pelo menos a troca de 150 ônibus. E eu estou falando 150 porque nós não fechamos ainda um número total, que pode ser mais do que isso. Mas nós vamos trocar 150 ônibus, seja a prefeitura que vai pagar, o consórcio Guaicurus que vai pagar, porque eles estão numa briga judicial para ver quem deve a quem.
mas nós vamos estar junto cobrando isso, não só após o encerramento da CPI, ao longo de todo o nosso mandato, para que isso aconteça. Mas isso não vai demorar, isso a gente tem certeza de que em médio prazo a população vai ter esse ganho. Vereador, obrigado pela sua presença Bruno. aqui.